Caros concidadãos e cidadãs, estamos iniciando essa edição especial do programa Tribuna da Cidadania em homenagem ao Dr. Vivaldo Joaquim de Assis, com uma retrospectiva do movimento em defesa da cidadania que foi feita através do Condecídio Uberlândia, o Conselho de Defesa da Cidadania Uberlandense. Está conosco aqui o Dr. Edilson Soares da Silva, que participou ativamente desse movimento e vai contar o seu período de participação. Conosco também a jornalista Ana Guaranis, que participou ativamente representando o Comitê da Ação da Cidadania. Tudo começou com um manifesto de um cidadão e também conhecimento através da imprensa de denúncia de imoralidade no salário dos vereadores, que acompanha aí em síntese o documentário sobre esse período. Olá! As ideias impressas nesse manifesto foram o marco inicial da trajetória de uma organização que se formou com o objetivo de defender os direitos e interesses de todos, enfim, dar voz e vez à cidadania. Para chegar até a sua fase atual, a Organização Não Governamental de Defesa da Cidadania Brasileira, ONG Decide Brasil, passou por vários estágios em seus 7 anos de existência. Doutor Edilson, como é que foi o seu tempo de participação e avaliação como coordenador, inclusive, do Condecídio Uberlândia? Olá, é um prazer estar aqui com vocês, novamente, encontrando os amigos na retomada do programa. É uma pena que o Dr. Vivaldo não esteja mais entre nós. Ele sempre foi um grande incentivador desse trabalho, né? Sempre muito disposto, conosco aí nos bairros, nas manifestações, em prol dos interesses da cidadania. Eu acho que o período que ele teve como coordenador foi uma contribuição importante. Tivemos outras pessoas que contribuíram. O Lourenço Andrade foi coordenador, né, do Conselho, o senhor foi coordenador também do Conselho, e as ações que existiram para moralizar o salário dos vereadores, sempre acompanhadas pelo Dr. Vivaldo, foram muito importantes nesse período, né? Eu acho que isso tudo se somou a uma série de outras iniciativas, contribuindo para que o cidadão tivesse mais consciência dos seus direitos, até para poder estar reivindicando, né, aquilo que é importante para a cidadania brasileira, né, dentro daquela perspectiva de que são as pequenas iniciativas que vão fazer a grande diferença, o que era pregado pelo Betinho, né, e defendido sempre pela Ação da Cidadania. Vamos acompanhar um resumo do período que o Dr. Edilson coordenou o Condecídio no documentário. Neste período, buscamos resguardar ao máximo os interesses da cidadania, principalmente naquelas questões mais polêmicas, como as que envolviam a moralização das contas do DEMAI e a perda da função social da Zona Azul. Tivemos ainda, durante o período que estivemos na coordenação, a oportunidade de realizar um evento de homenagens por honra ao mérito 1998, para homenagear aquelas pessoas que se dedicaram às causas da cidadania, abdicando, muitas vezes, de questões pessoais. Temos para nós que só foi possível o resultado que conseguimos graças àquelas pessoas que conosco compartilharam, não somente os momentos bons, mas também estiveram no nosso lado nos desafios. Através do Cidadania Alerta, o Dr. Vivaldo apresentou uma questão. Era que os processos que ele estava assinando tinham um problema, não conseguia a citação dos vereadores, embora todos morem aqui na cidade de Uberlândia. Vamos acompanhar esse momento. Como é do conhecimento de todos os seus telespectadores e concidadãos de Uberlândia, o Condecídio, ao longo dos seus já quase 10 anos de existência, propôs 3 ações populares contra a Câmara Municipal, relativa às 3 legislaturas a partir de 1988 ao ano 2000. No caso específico da segunda, proposta já no ano 1996, houve a ausência, a não citação de 2 vereadores que ocupavam, na época, o cargo de secretários municipais. Então, em virtude disso, foi devolvido o mandado para que eles também fossem citados. E é o que nós propusemos já desde abril, e o que nós não estranhamos que até hoje ainda não foram encontrados
na cidade, embora muito conhecidos na cidade de Uberlândia. Mas, doutor Vivaldo, esses vereadores, eles não poderiam estar na Câmara ou mesmo em suas residências? Perfeitamente. Já não só o endereço deles, os seus endereços estão constam do processo, como também cada 15 dias no mês, que são os dias das sessões, e mesmo nos seus gabinetes, ao longo do todo o expediente, são encontrados. E mesmo na cidade, que são elementos aí muito conhecidos da mídia uberlandense. Em virtude disso, então, lamentamos que isso tenha acontecido ainda, e estamos reiterando nosso pedido, através de petição que vamos protocolar dentro de próximos dias, para que sejam o mesmo oficial recorra àquele local e que sejam os determinados vereadores devidamente citados. Participou também ativamente a jornalista Ana Guaranis, que era conselheira representante do Comitê da Ação da Cidadania e participava da Comissão de Comunicação do CONDECID. Obrigada pela oportunidade de participar da retomada, desse programa Tribuna da Cidadania, que foi um programa muito importante para Uberlândia, mesmo porque era a voz do CONDECID, do Conselho de Defesa da Cidadania, do qual eu participei como jornalista e como membro da Ação da Cidadania e também do CONDECID. Foi uma época muito fértil, aconteceram muitos movimentos e o CONDECID colocou nas ruas muitas campanhas, juntamente com a Ação da Cidadania e com outras organizações da sociedade, entre eles a campanha do Voto Cidadão, que conseguiu conscientizar muitas pessoas com relação à importância do voto, a consciência na hora de votar, de escolher os bons representantes. E com relação à moralidade, na Câmara, por exemplo, quando o CONDECID entrou com ações populares, conseguiu encabeçar ações populares contra a alta dos salários dos vereadores, isso foi muito importante porque conseguiu, de certa forma, dar transparência e frear um pouco a ânsia dos vereadores no sentido de trabalhar por causa própria. Havia também um grande apoio da imprensa na época, e na Comissão de Comunicação houve, então, a gestação do programa Tribuna da Cidadania, que começou na Rádio Universitária e depois foi para a TV Cidadania, como conta o coordenador de então, Júlio Campos. Após ter assumido a coordenação da Comissão de Comunicação Social do CONDECID, observei a importante necessidade de informarmos a população sobre os trabalhos dessa organização. Desenvolvemos então o primeiro projeto da Comissão de Comunicação, que foi a criação da homepage do CONDECID. Outro trabalho da Comissão de Comunicação Social da organização foi a produção do programa Tribuna da Cidadania no rádio. Com o objetivo de informar e discutir os direitos e interesses da cidadania uberlandense, o programa vai ao ar todos os sábados, a partir das 11 horas da manhã, pela Rádio Universitária FM. Em junho de 1999, o CONDECID Uberlândia, em conjunto com outras entidades civis, lançou o canal comunitário de Uberlândia, a TV Cidadania, que funciona no canal 8 da TV a cabo local. E outro projeto da Comissão de Comunicação que está em andamento é o programa Tribuna da Cidadania na televisão, que você irá assistir pelo canal comunitário de Uberlândia. Também objetivando informar e discutir os direitos e interesses da cidadania. Vamos acompanhar como foi o período coordenado pelo conselheiro representante da Ação da Cidadania, Lourenço Andrade, no documentário. Nós iniciamos a gestão do CONDECID fazendo um grande esforço de convencimento para que a comunidade Uberlândia participasse efetivamente da organização, tendo em vista que, desde os inícios do movimento pela moralidade pública, muita representação da cidade se engajou neste movimento. Então era preciso retomar a participação dessas organizações, dessas representações da comunidade Uberlândia. A nossa preocupação foi que se envolvessem os sindicatos, as associações comunitárias e as representações religiosas. Então fizemos um grande esforço, procurando, conversando, reunindo
com esses segmentos para que a representação do Condecid fosse a mais abrangente possível. E vários segmentos passaram, então, a participar da organização, porque o objetivo da entidade foi a de que, através de um trabalho descentralizado, delegando, de fato, poder de decisão a cada parte e cada organização, se pudesse efetivamente ter uma cidadania participativa da cidade, onde houvesse a representação plural, a representação diferenciada. E, nesse sentido, a gente conseguiu avançar e chegamos a discutir, inclusive, os objetivos institucionais. E, além disso, conseguimos iniciar alguns debates, seminários e a campanha do voto cidadão, que foi muito importante e continua sendo muito importante. Bem, em resumo, aí está a retrospectiva da Organização Não Governamental de Defesa da Cidadania, que tinha aqui em Uberlândia como representação o Condecid Uberlândia. Esse projeto foi entregue à OAB Nacional e agora está retomando o programa Tribuna da Cidadania, que vai fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida para contar a sua história, a história do programa Tribuna da Cidadania, e continua conosco aqui Dr. Edilson Soares da Silva e a jornalista Ana Guaranis, que participaram ativamente desse período. De volta com o programa Tribuna da Cidadania, edição especial, com a retrospectiva agora do programa Tribuna da Cidadania, que depois de 7 anos está retornando ao ar. Nós estamos aqui com o Dr. Edilson Soares da Silva, que participou de diversos programas, inclusive aí na abertura da época, você vai acompanhar a participação do Dr. Edilson e também da Ana Guaranis. Ana, diversos debates foram feitos discutindo assuntos em edições especiais. Um momento importante também foi a participação, e foi reproduzido no programa Tribuna da Cidadania, uma participação que tivemos no programa Tribuna Independente da Rede Vida de Televisão, onde estava conosco lá, além do Dr. Edilson, estava também a Ana Guaranis. Ana, você lembra dessa época, como é que foi? Nossa, mas é muito bom lembrar, porque, na verdade, o Condecid, esse movimento em defesa da cidadania, teve muitos momentos felizes, e esse foi um deles, né? Nós fomos, foram 5 ou 6 pessoas, o Júlio, o Lourenço, o Edilson, você, eu, e fomos a São José do Rio Preto participar desse programa nacional Tribuna Independente, com aquele jornalista Luiz Antônio, lá em São José do Rio Preto. E foi fantástico falar para o Brasil inteiro sobre o que estava acontecendo aqui, sobre o movimento em defesa da cidadania, do Condecid, e falar das nossas experiências, dos resultados, de como esse movimento estava chegando até a população, conscientizando as pessoas, principalmente com relação na época do voto cidadão. Então foi um prazer muito grande ter ido lá, ter acompanhado, ter vivido esse tempo. Vamos acompanhar um pouquinho do programa Tribuna Independente, que foi reproduzido no programa aqui Tribuna da Cidadania. A Tribuna Independente recebe hoje ao vivo o professor Márcio Alexandre da Silva Pinto. Ele é advogado, professor do curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, especialista, mestre pela PUC de São Paulo, idealizador e atual coordenador geral da Organização Não Governamental de Defesa da Cidadania Brasileira. O tema de hoje é Direitos da Cidadania Brasileira. Participam da tribuna para questionar o Dr. Lourenço Andrade, ele é psicólogo e é da Ação da Cidadania. Também está presente a jornalista Ana Guaranis. Vem para perguntar, para questionar na tribuna o advogado Edilson Soares. Ele também é de Uberlândia, Minas Gerais. E meu amigo Júlio Campos, ele é do Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações, da Anatel e da TV Cidadania de Uberlândia. Doutor Edilson também participou do programa Tribuna Independente. Como é que foi a sua participação lá?
Foi muito boa, eu acho que o programa teve uma repercussão muito boa a nível nacional, várias pessoas entraram durante o programa com perguntas, com questionamentos, né? Tivemos a oportunidade de debater essa questão com os telespectadores, isso foi muito positivo. Vamos acompanhar mais um pouquinho desse momento importante do Tribuna da Cidadania. Olá, concidadão Luiz Antônio, demais debatedores da mesa, concidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. É uma honra estar aqui no canal da família, na Rede Vida de Televisão, participando desse importante programa Tribuna Independente, para falar um pouco sobre os direitos, deveres e instrumentos de defesa da cidadania brasileira no dia da proclamação da República. Será que realmente temos algo a comemorar? Em 93, surgiu a Ação da Cidadania com Betinho. Foi um grande movimento que hoje continua em vários estados, pelo Brasil afora. E esse movimento envolveu milhões de brasileiros. E eu gostaria de saber do nosso convidado qual é a contribuição que ele acha importante desse movimento da Ação da Cidadania, a partir dessa data, para a cidadania brasileira. É um movimento importante, né, ao nosso concidadão Betinho, que bem cumpriu a sua missão enquanto cidadão brasileiro. Na verdade, ele trouxe essa palavra que estava um pouco esquecida, que era muito lembrada, ou até pouco lembrada, só na época das eleições. Falava cidadão, o cidadão eleitor, como que cidadão fosse apenas aquele que fosse eleitor, que estivesse inscrito na Justiça Eleitoral. Ele trouxe, então, um problema importante, que é um dos direitos fundamentais da cidadania, que é o direito a alimentar, a viver, enfim, direito à vida. De um lado, cresce hoje o número de entidades que lutam pela defesa da cidadania, né? De outro lado, parece que essa palavra cidadania está um pouco banalizada. Hoje, os candidatos a vereador, a deputado, eles usam isso nas suas campanhas, né? Defesa do cidadão, defesa da cidadania. Até que ponto isso é positivo, essa banalização, essa popularização que você está falando aí, até que ponto isso é positivo? Não resta dúvida que foi muito importante o surgimento da palavra cidadania na mídia nacional. Porque essa palavra, ela se falava muito apenas no campo jurídico e muito mal falada, inclusive, no campo jurídico. Havia muita confusão entre nacionalidade e cidadania. Nacionalidade é vínculo territorial. O cidadão é brasileiro, o cidadão é francês, é italiano. Agora, cidadania é vínculo político, que envolve direitos, ou melhor, envolve deveres e, por consequência, direitos. Porque direito sem dever é privilégio. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, diante de toda essa exposição que o senhor fez, para o senhor, o cidadão brasileiro tem consciência dos seus direitos, dos seus deveres? Nós temos observado um aumento da consciência cidadã brasileira, tomando conhecimento dos seus deveres, porque alguns cidadãos, por conta que, às vezes, a sua dificuldade financeira está passando por uma situação muito difícil, ele acha que ele não paga impostos. Ao comprar uma borracha, ao comprar um lápis, ele está cumprindo o seu dever. Ali está embutido impostos, né? E o cidadão brasileiro começa a tomar consciência, de forma geral, de que ele tem deveres. E são deveres enormes que nós vamos estar falando no decorrer desse programa. O acesso à informação através dos meios de comunicação é um dos instrumentos de defesa da cidadania. Como o senhor avalia os serviços prestados hoje pelos veículos de radiodifusão no Brasil? Lamentavelmente, durante muitos anos, o direito à informação, de prestar serviço à informação, foi muito monopolizado no nosso país. E aí a informação veio como que de acordo com os interesses de alguns. Nós hoje, graças a Deus, nós estamos hoje no canal da família. Uma rede de TV que tem compromisso com a família, em primeiro lugar. E não apenas dizer, a gente tem observado na prática, o dia a dia. Nós observamos recentemente o surgimento das TVs comunitárias pelo país, é uma conquista também que já está em legislação, e para chegar a ser aprovado no Congresso Nacional, houve muita luta, muito movimento, muitos que lá dentro do Congresso também lutaram por isso. E aí está então, em resumo, a história do programa Tribuna da Cidadania. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o lançamento da nova versão do formato do programa Tribuna da Cidadania.
De volta com o programa Tribuna da Cidadania, edição especial em homenagem ao Dr. Vivaldo Joaquim de Assis. Neste bloco estaremos apresentando o novo formato do programa Tribuna da Cidadania, que terá um bloco de informativo, um bloco de consulta seus direitos em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia e um bloco de debate sobre assuntos relevantes que a comissão de produção definirá a partir das suas manifestações ou das manifestações dos cidadãos sobre os temas relevantes de interesse de todos. Doutor Edilson, como é que o senhor avalia esse novo formato do programa Tribuna da Cidadania? Eu acho que a forma como foi definido é muito importante, já que abre um canal de comunicação com a sociedade, onde há espaço para que sejam encaminhadas consultas, questionamentos, onde há espaço para que sejam feitos esclarecimentos. Eu acho que isso é mais importante, essa interação, né, com a sociedade, com a comunidade, esclarecendo sobre os direitos, sobre obrigações. Isso tudo é muito relevante e que vai ao encontro daquilo que é a história da entidade, né, que sempre foi pautada por desenvolver a consciência do cidadão, né, dos seus direitos e deveres. Ana, como é que você avalia o novo formato do programa? Márcio, gostei muito do retorno do programa, parabéns, gostei do formato. É importante, por exemplo, a questão do primeiro bloco informativo, em que as pessoas terão a oportunidade de entrar em contato, vai ser um canal aberto para que a população entre em contato, para colocar suas questões, suas dúvidas, para ser esclarecido sobre direitos coletivos, sobre a questão na área de saúde, na área de educação, na área até criminal. E com relação ao debate, por exemplo, acho importantíssimo isso, porque hoje cada vez mais a população está interagindo com os meios de comunicação, todos eles. E esse programa vem somar. E ele vem no momento em que a população está carente realmente de ser ouvida, né? E gostaria até de sugerir que um dos temas que eu considero relevante a ser tratado no programa Tribuna da Cidadania seja a questão da telefonia. Está uma verdadeira bagunça, está uma competição entre as operadoras e fica o consumidor sem saber para que lado vai. E quem está ganhando nisso tudo, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de parabenizar pelo retorno da Tribuna da Cidadania. Vamos ouvir algumas outras opiniões sobre o retorno do programa Tribuna da Cidadania e também do novo formato. É muito importante o retorno do programa, o que vai dar vez e voz à cidadania, já que restou essa lacuna quando o programa interrompeu a sua continuidade, e o formato apresentado nesse momento vem bem a calhar, porque há um momento para a participação da cidadania através das suas perguntas, esclarecimento dos direitos, uma vez que serão colocadas questões polêmicas e que poderão ser respondidas por professores da universidade, até mesmo com participação de advogados, juristas, e assim o espaço que faltava na TV será atendido de uma forma a dar vazão a dúvidas e direitos do cidadão. Eu acho que o cidadão tem que ocupar esse espaço, tem que participar, tem que vir para a rua, tem que vir para a TV, para o debate, e é um momento propício, porque nosso país tem pouco tempo de democracia e a população precisa exercer o seu direito de cidadão. Então, o programa terá um bloco de informativo, que você pode mandar suas reclamações, as suas informações, convites, manifestações que sejam de interesse de todos. Também terá um bloco Consulte seus direitos. Se você tem uma questão que você quer discutir, consultar sobre questões, por exemplo, de telefonia, que foi manifestado, questões de previdência, segurança pública, saúde, interesse de todos, você encaminha para nós também a sua questão. E também pode opinar e sugerir temas de debate, como já foi sugerido aqui pela Ana, sobre a questão da telefonia. Também tem uma proposta que foi apresentada esta semana sobre a proposta da construção de uma Casa da Cidadania de interesse de todos no centro da cidade. Então, estamos aguardando a sua participação, a sua contribuição. Mande a sua manifestação, a sua informação por e-mail ou por telefone. Participe, exerça a sua cidadania. E até o próximo programa.
mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lámparo das ventas estrelado, perdido verde louro desta flor.